Sincronizar a cadeia de abastecimento demanda um esforço hercúleo. Os desafios são muitos e todos os players da cadeia de abastecimento devem estar envolvidos e comprometidos neste processo. Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica, onde as pessoas do bem comparecem aqui à nossa prosa para poder contribuir com suas experiências e conhecimentos e também fazer algumas reflexões sobre alguns temas específicos da área em que a pessoa tem o domínio. E hoje nós vamos falar sobre sincronizando supply chain, do fornecedor até o cliente. Indubitavelmente, os produtos passam por uma jornada antes de chegar aos clientes e consumidores. Eles são montados ou fabricados com os insumos e componentes obtidos dos fornecedores, embalados, analisados pela área de qualidade, armazenados e enviados para diversos locais até atingirem o cliente e o consumidor final. Cada etapa faz parte da cadeia de abastecimento. O gerenciamento adequado de supply chain é crucial para otimizar os processos de entrada e saída, bem como para o crescimento do negócio. Um elo quebrado na cadeia pode levar a um efeito cascata, que, em última análise, leva às margens prejudicadas, receita perdida, perda de agilidade e flexibilidade e mesmo uma queda na satisfação do cliente. Toda empresa depende de sua rede de fornecedores e parceiros. E a complexidade aumenta exponencialmente quando pensamos na cadeia global. Mas o que vem à nossa mente quando ouvimos a palavra sincronização? É sobre esse tema fantástico que iremos refletir aqui na Prosa com Bertaglia. E para falar deste tema, eu terei o privilégio de trazer aqui para conversar comigo a minha amiga Flávia Sebastiani. Olha só que maravilha, quem veio aqui para prosear com Paulo Bertaglia. Uma honra e um orgulho, Flávia, recebê-la aqui na Prosa com Bertaglia. Seja bem-vinda. Opa, muito obrigada, Bertaglia. É uma grande honra estar aqui. Eu acompanho as prosas sempre, e poder ser parte delas é um grande orgulho e uma grande honra. Obrigada pelo convite. Espero Olha que só. seja muito legal para todo mundo. Que bacana, que honra, que orgulho mesmo. Mas vamos entrar já na nossa prosa aqui, Flávio. Mas antes de tudo, quem é a Flávia Sebastiani? Essa é uma pergunta do milhão, né? Mas bom, eu sou engenheira química, né? Eu me formei lá nos idos de 98 na USP. E eu entrei como trainee na Unilever. Eu fiz uma boa parte da minha carreira na Unilever. Eu decidi fazer desde o começo a minha carreira voltada para ser um profissional de end-to-end, né, da cadeia inteira. Esse era um momento em 98 que supply chain começava a se formar como uma disciplina e não mais voltado só para manufatura, e eu volto daqui a pouquinho para isso. E eu decidi que eu ia conhecer todos os pedacinhos. Então, durante os meus 19 anos na Unilever, eu tive a oportunidade de passar por manufatura, por planejamento, por procurement, por compras, né? Por customer service, e foi uma visão muito geral da cadeia, né? E conhecendo e integrando esses pedaços. Depois disso, eu tive uma passagem para conhecer um pouco mais de logística dentro da DHL Supply Chain ainda no Brasil, né? Eu fiquei por cerca de 2 anos e meio. Depois disso, eu tive um convite para integrar o corpo diretivo da Mondelez no Brasil, né? Fazendo uma grande transformação da cadeia de suprimentos end-to-end também. Eu era responsável por a cadeia completa de suprimentos. E depois de 2 anos, eu resolvi mudar e vir para a Suíça, né? Então, eu tive um convite para me juntar a Johnson Johnson, e no segmento de Consumer Health, e hoje eu sou a vice-presidente global de planejamento, baseada em Zug, na Suíça, organizando toda a área de planejamento dessa grande companhia que tem grandes valores e grandes propósitos. Então, Olha estou aqui com a minha só. família. Que bacana, Flávia. Parabéns aí pela carreira fantástica. A gente que se conheceu lá na Unilever, de certa forma,
né? Exato. Você estava entrando e eu 3 anos depois estava saindo. Mas vamos falar sobre esse tema fantástico que é a sincronização de supply chain, Flávia, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Então, Bertalha, uma das coisas que sempre me atraiu muito, né, é entender não como cada bloquinho dentro de supply chain trabalha, né? Quando a gente olha o fluxo de um produto, como você muito bem descreveu aqui na introdução, ele passa por diversas etapas onde ele vai acrescentando valor na sua cadeia, né? Então, o produto ele vai incorporando alguns valores, ele vai sendo processado e ele, quanto mais ele consegue chegar nesse final da cadeia de uma maneira ótima em relação a custos, em relação ao caixa que a companhia transfere dentro disso, e com o melhor nível de serviço para os meus clientes, essas três dimensões, custo, caixa e serviço, compõem o que a gente fala da sincronização da minha cadeia. Isso significa que eu levo o menor tempo possível para que ele cruze todas as etapas produtivas, né? Até eu chamo de etapas produtivas até a entrega para o meu cliente, né? E a chegada ao consumidor. Mas também ele chega não só com a velocidade necessária, mas com o custo correto, né? Não perdendo eficiência durante a sua cadeia, né? E com o menor uso de capital possível, né? E o capital ele é expresso através de inventários, né? São produtos e o estoque dos produtos. Então, a minha carreira foi toda orientada para esse caminho, né? O que nós vemos, né? Então, o produto, quando ele começa a ser desenvolvido como um produto em si, ele vai passar por uma ideia, essa ideia vai ter que ser acertada tanto com a área de manufatura, que pode ser uma manufatura interna ou externa, quando eu contrato isso de terceiros que estejam adequados a fazer isso, mas eu também dependo dos materiais que têm que vir dos meus fornecedores. Então, assim que eu desenvolvo um produto, eu preciso entender qual é a minha capacidade produtiva, né? Se eu tenho disponibilidade de ter a capacidade produtiva que eu preciso entender se os meus fornecedores têm a capacidade de me fornecer em qualidade e quantidade aquilo que eu preciso, no tempo correto. Passando isso, eu vou transformar isso, né, com algumas etapas lógicas importantes, mas eu vou transformar isso em um produto físico. Depois, esse produto físico, ele precisa chegar até os centros de distribuição. E esses centros de distribuição, eles têm que ser adequados para onde eu vou ter que despachar esses produtos, né, de uma maneira bastante coloquial de dizer, mas para onde eu vou transportá-los e onde é o meu centro de demanda, que são os meus clientes. Então, eu preciso entender, saindo da fábrica, para onde eu preciso mandar. Esse centro de distribuição ele tem que estar localizado economicamente de uma forma adequada, para que ele chegue em tempo, forma, qualidade para o meu cliente final e que ele consiga ter, e essa é uma parte muito importante, ele consiga ter custos adequados para ele poder vender ao consumidor com preços adequados, com o serviço certo, no momento certo. Então, essa sincronização, Bertalha, é talvez um dos grandes desafios hoje da cadeia de suprimentos, porque dentro dessa lógica são disciplinas extremamente complexas, em que não vale mais só saber fazer o básico, mas eu preciso fazer muito bem feito cada elemento dentro da cadeia, mas eu preciso que esses elementos eles conversem entre si, porque custo, caixa e serviço, eles são tão bons quanto o meu elo mais fraco dentro daquela cadeia. E esse é um conceito bastante importante para a sincronização. Eu posso ter uma manufatura excelente, que me produza com a qualidade necessária, no tempo certo, no volume correto, do produto certo, mas se eu não consigo chegar no momento certo para o consumidor, porque a minha cadeia de logística não é adequada, eu perdi todo esse esforço de eficiência, né? Então, eu estou desperdiçando recursos. Então, essa questão da sincronização, ela parte desde ter as bases corretas em cada uma dos pedacinhos da cadeia, colocando assim,
mas também a ligação e o fluxo de informação dentro de cada um desses bloquinhos, né? Então, aí entra o papel de planejamento, né? E o planejamento, ele acontece no fluxo contrário àquilo que acontece fisicamente. Nossa, mas como é que é isso? Como é que funciona? Imagina que os seus produtos, eles vão do seu fornecedor, passando pela fábrica, pelo centro de distribuição, até chegar ao teu cliente. Planejamento trabalha ao contrário. Ele captura o quanto o seu consumidor vai consumir, ele vai entender o quanto o teu cliente vai precisar daquilo, de acordo com as políticas que ele vai absorver, né, o que ele tem no seu negócio. Ele vai trazer de volta para o meu centro de distribuição e dizer quanto eu vou precisar para cumprir essa necessidade de capacidade, tanto de transporte quanto de armazenamento. Levo de volta essa informação para a manufatura em tempo e forma de quanto ela vai precisar produzir, quando, e aí eu chego até o meu fornecedor e digo, eu preciso tanto e tanto desses materiais, tanto de matéria-prima, quanto de material de embalagem, nesses tempos eu vou armazenar nesse lugar. Então, são dois fluxos que funcionam ao contrário, né? O fluxo físico com o produto chegando até o cliente e o fluxo lógico, que é o que o planejamento faz, tentando chegar de modo ótimo de um lado até o outro, né? Então, essa relação na cadeia é extremamente importante, e os profissionais, mais do que somente conhecer o seu pedaço, uma boa parte dos profissionais de supply chain hoje sobem acima de uma determinada disciplina e começam a entender a integração entre eles. E esse é o verdadeiro end-to-end, né? End-to-end não é, eu conheço entre planejamento e manufatura, né? O end-to-end, ele tem que entender todo esse fluxo e toda essa cadeia. E essa é a beleza, porque hoje em dia, e a gente vai explorar isso um pouquinho mais, as empresas têm cada vez menos margem, né? Os mercados são cada vez mais competitivos, e qualquer melhoria que eu consiga ter na minha cadeia significa um benefício maior, um posicionamento melhor daquele produto em questão de preço e disponibilidade na gôndola do meu cliente, né? E com isso eu ganho muito mais possibilidade de fazer meu negócio crescer. Então, toda essa otimização hoje de supply chain, né, da cadeia de suprimentos, ela não é mais vista como uma área técnica somente, ela é uma área de negócio. Ela significa que o negócio vai poder estar presente em melhores condições no meu ponto de venda, tanto em serviço, quanto em custo e caixa. Eu estou sendo insistente nisso, porque essas são as variáveis importantes, né? Mas isso significa que o meu negócio vai crescer. Então, a dependência de marketing acaba sendo muito grande em relação a supply chain, vendas também, né? Olha só que fantástico, Flávio, o que você trouxe aí. Na realidade, quando você fala de sincronização, você coloca aspectos importantíssimos de integração. E outro ponto que você trouxe aí, ou seja, a área de supply chain, ela ganhou tal relevância nos últimos tempos, que ela faz parte do negócio, ela é uma área fundamental para você atender as demandas, as necessidades do cliente final. Eu fiz, inclusive, uma prosa com um grande amigo, o Jim Tompkins, que é um americano, a minha primeira prosa em inglês, hein? E o Jim Tompkins, ele fala, nós estávamos muito habituados a enxergar uma cadeia de abastecimento horizontal, ou seja, você tem o fornecedor, você tem a manufatura, tem a distribuição nesse ciclo, e não é assim que ela funciona, ela é uma rede. Então, esses aspectos que você vem trazendo, o Flávio, eles são extremamente relevantes, ou seja, entender o planejamento, entender compras, entender manufatura, distribuição, ver como é que tudo isso funciona, como é que você mede nível de serviço, a gestão da demanda. Então, são aspectos fundamentais nesse processo todo. Nós vamos entrar daqui a pouquinho nos desafios da sincronização, porque são realmente desafios importantes. Eu queria trazer nesse momento aqui, nesses minutos finais, para encerrar o primeiro bloco e ouvir a Corujinha cantando, a parte de processos, como eles são afetados e alguns níveis de serviço que você considera que são relevantes nesse processo todo, Flávia.
Primeiro de tudo, sem processos as empresas não funcionam, né? Porque conhecendo profundamente as etapas de cada um desses bloquinhos de supply chain, você vai conseguir entender quais são as variáveis que são importantes para ele, né? E cada um desses bloquinhos ele tem uma lógica diferente. Você precisa mapear os processos, entender os fluxos que acontecem dentro das operações para poder saber onde eu vou achar o meu gargalo, quais são as necessidades que eu tenho de interação com as determinadas áreas, onde eu posso trazer uma informação em tempo e forma que possa acelerar algum processo, quais são os processos que podem funcionar em paralelo ou aqueles que necessitam ser em série. Então, a base de você conhecer a sincronização e conseguir otimizar a sua cadeia de suprimentos está em processos. Então, nada é improvisado, né? Mas hoje em dia, no grau de perfeição, né, e de competitividade que nós temos no mercado, não é mais alguma coisa informal, nós precisamos conhecer profundamente cada uma desses pontos. O grande desafio, Bertalia, como é que a gente consegue otimizar o todo, né? E esse é o grande paradigma que tem que ser quebrado pelas organizações. Porque anteriormente, né, a manufatura buscava ter a melhor solução de eficiência, né? Então, o que ela tentava fazer, dando um exemplo, eu vou fazer o maior lote de produção possível, porque isso reduz os meus custos, né? Se eu faço o maior lote de produção possível, muito provavelmente ele é acima do que o meu mercado quer. O que eu vou ter que fazer com isso? Eu vou ter que armazenar, né? Eu vou ter que armazenar em algum lugar, e armazenar em algum lugar significa mais custo e mais caixa, né? Uhum. Então, possivelmente, no próximo elo da minha cadeia, eu já não estou gerando o benefício que eu deveria gerar. Então, a análise do todo é mais importante do que a análise das partes dentro de uma sincronização de cadeia. Eu tenho que olhar qual é o melhor custo total da oportunidade que eu tenho e não o custo de cada uma delas, e não a otimização de cada uma delas. Isso é muito difícil porque envolve mexer com a cabeça das pessoas, né? Uhum. Principalmente quando a gente fala de lean, né, de ter a maior eficiência possível, isso muito voltado, inclusive, para a manufatura, que era a escola anterior de otimização da manufatura e que as outras áreas se adaptavam a ela. Isso é quebrado dentro disso, porque agora a sincronização ela vai exigir que você perca em alguns processos para você ganhar em outros, ou ganhar no todo, né? Isso é duro, né? Porque muitas vezes não é isso que é requerido pelas pessoas que estão sentadas naquela cadeira. Olha só que magnífico, muito bacana mesmo. Flávia, vamos fazer o seguinte: vamos tomar uma água, um cafezinho aí. A dona Corujinha vai trazer o café para a gente, vai trazer água para a gente, e nós vamos para o segundo tempo para falar sobre os desafios da sincronização na cadeia de abastecimento. Pode ser, Flávia? Vamos lá, até já. Olha só que prosa fantástica aqui com a Flávia. Muito bacana essa contribuição que você está trazendo aqui para os acompanhadores, os seguidores aqui da prosa com o Bertaglia. Flávia, vamos seguir em frente. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa área fantástica e apaixonante que é a supply chain. Vamos lá. E eu posso falar durante horas sobre isso, né? Mas eu queria agora tocar um pouco com vocês sobre os grandes desafios. Eu acho que eu contextualizei um pouco do que é, né, essa sincronização da cadeia, mas e já ficou parecendo complexo, então eu vou falar para vocês que é mais complexo ainda do que isso, porque hoje em dia as cadeias estão mais exigentes, porque, como eu falei no começo, as margens, que são o que cada um dos elementos dentro da cadeia ganham, elas estão mais apertadas, né? Então, a hora que eu olho para um supermercado hoje, estou falando de bens de consumo, o supermercado ele trabalha com margens muito pequenas. Se a gente chega da maneira inadequada ou com grandes ineficiências, ele não vai conseguir fazer o negócio dele ser rentável, e aí ele vai perder a competitividade porque ele também tem competidores no mercado. Então, o que tem sido com uma frequência bastante grande acontecendo dentro do mercado ultimamente,
é que cada pedacinho da cadeia tem se especializado muito mais, né? E não estou falando só de uma empresa, porque normalmente as empresas elas são verticalizadas, elas fazem isso, toda a cadeia dentro delas, desde suprimentos até a própria parte de manufatura, depois a área de logística, mas o que tem acontecido muito mais é que naquelas funções e naqueles pedacinhos da cadeia que não representem uma vantagem competitiva clara ou que tem algum segredo que dê para aquela empresa uma grande vantagem, elas são terceirizadas, ou existe alguma coisa que a gente chama em inglês de make or buy, né? Ou eu faço ou eu compro. Então, isso acaba trazendo com que o que era antes uma empresa fazendo tudo acabe se transformando em várias pequenas empresas ou até grandes empresas que se desenvolveram como especialidades dentro de algum pedaço dessa cadeia, se juntem para fazer com que essa cadeia funcione melhor. Nossa, é complexo, como assim, né? Imagina que eu tenha uma empresa em que eu precise comprar um insumo químico, né? Eu posso fazer aquele insumo químico, instalar um reator dentro da minha fábrica e vou fazer aquele insumo químico, né? Aquela matéria-prima. Mas eu tenho uma empresa química que pode fazê-la para mim. Então, o que eu faço, eu contrato aquela empresa química e ela vem trabalhar para mim. Então, eu tenho que sincronizar essas duas áreas. O produto que ela entregar vai entrar, e aí eu sou muito boa em fazer uma determinada tecnologia de produtos químicos, mas a outra não tanto. Eu vou trazer uma manufatura externa para fazer aqueles produtos onde eu não tenho uma especialidade ou ele não é patenteado. Então, eu vou trabalhar tanto como uma manufatura interna quanto como uma manufatura externa. Depois disso, eu tenho que mandar isso para um centro de distribuição, mas eu não sou boa em fazer centro de distribuição. Então, eu vou chamar um operador logístico que vai operar ele para mim. E esse operador logístico vai contratar, ou junto comigo, ou separadamente, uma transportadora para levar aqueles produtos, que possivelmente vai chegar num centro de distribuição também terceirizado do meu cliente, né? Então, a gente percebe como essa cadeia, que era bastante verticalizada até um determinado tempo no passado, e que em algumas empresas ainda é bastante verticalizada, ela começa a se especializar. E aí eu não tenho o mesmo processo, eu não tenho o mesmo sistema, eu tenho que trabalhar com processos lógicos e processos de comunicação extremamente azeitados dentro dessa cadeia para que ela funcione muito bem. Porque senão, o meu fornecedor do reator, ele vai entregar, que tem o reator químico e vai me entregar aquele insumo, ele vai entregar aquilo no tempo errado. E eu vou ter que formar um estoque para poder não falhar com o serviço com o meu cliente, né? Então, essas cadeias, elas começam a ficar extremamente complexas e muito granulares. É o mais complexo que eu posso ter? Não, porque o mundo se globalizou, né? Então, eu tenho hoje o que eu fazia, esse reator químico que hoje, que até um tempo atrás estava no quintal da minha indústria ali, né? Eu só tinha alguém operando, hoje ele está na China, né? E o que acaba acontecendo? Tem uma pandemia, e a pandemia faz com que o meu produto, que deveria chegar num fluxo contínuo, com o que a gente chama de tempos de trânsito, ou lead times, né? Ele acaba ficando bloqueado. O que eu preciso fazer para isso? Eu preciso fazer inventário, né? E o inventário é o grande vilão da minha sincronização da minha cadeia de suprimentos. Eu tenho um inventário que é um inventário saudável, que é aquele que eu preciso para operar dentro dessa complexidade de cadeia, que é para me proteger das seguranças que eu tenho de vender um pouco mais, vender um pouco menos, ou os tempos de entrega. Mas eu tenho o meu inventário que é danoso, que é aquele que eu tenho que fazer e que eu tenho que construir porque alguma coisa falhou. Então, Bertaglia, e todo mundo que está me assistindo pode imaginar o que está acontecendo, né? E vocês devem ter visto por aí o porto de Xangai, na China, completamente abarrotado e com os navios todos parados. Isso significa que ou eu causo um desabastecimento local, ou provavelmente, né, eu tenho um estoque muito grande que compense isso. Estoque é custo, é dinheiro que eu poderia estar usando no meu negócio, estar investindo em publicidade, estar investindo em gerar demanda, né, através do meu ponto de venda, uma ação em ponto de venda, e que eu deixo ele parado no produtinho que está ali, que não está gerando nada, né?
Então, hoje em dia, como a gente vinha falando no primeiro bloco, supply chain deixou de ser, né, alguém que está fazendo o negócio funcionar sequencialmente. As cadeias são extremamente complexas, eu tenho diversos jogadores jogando junto com suas áreas de especialidade para buscar a maior eficiência possível dentro dos seus blocos. Eu tenho que ter uma área de planejamento que sincronize isso, né? Porque senão você vai perder essa facilidade de comunicação e esse fluxo. Você vai criar inventário e esse inventário vai prejudicar o negócio, né? Sem falar que de vez em quando eu faço inventário de coisas que eu não preciso, que também é outro problema, né? E que eu não vou precisar mais. Então, ou os produtos podem vencer e eu tenho que jogar fora, né? Porque eu errei nessa minha sincronização, ou então são produtos que ficaram obsoletos, né? Então, a gente pode imaginar aqui uma cadeia de eletrônicos, né? Com computadores. Se eu faço uma sincronização errada e eu tenho cada vez menores tempos de geração entre uma geração e outra tecnológica, se eu perco muito tempo sincronizando ou não tenho uma cadeia muito boa de um computador X, né? Eu vou produzir muito do computador X e deixar ele em estoque. O meu cliente já não quer mais o X, ele quer o Y, porque demorou muito. O que é que eu tenho que fazer com o X? Eu tenho que jogar fora, né? Ou eu tenho que reciclar, então a gente já entra aqui em outros aspectos mais ambientais, mas no ponto de vista de sincronização de cadeia, é uma tremenda de uma ineficiência, tanto o inventário, quanto essa questão de você ter obsoletos na cadeia, que depois vão gerar, na verdade, gerou um grande custo, ele circulou por toda a cadeia, mas ele não gerou absolutamente nada, né? Então, essa sincronização, ela passa por processos, né? E mais ela também passa por tecnologias e a gente tem que otimizar isso sempre, né? Que bacana, que legal. Aliás, o Flávia, você já trouxe aí um ponto que eu gostaria de explorar um pouquinho contigo. Você falou da tecnologia e você falou também, estamos explorando aqui os aspectos da sincronização, da integração e tudo mais. E é difícil nós falarmos sobre sincronização e integração sem que nós tenhamos uma visibilidade da cadeia de abastecimento, sem que nós tenhamos um aspecto de comunicação importante fluindo, né, tanto no ir e vir, né, nos dois aspectos ao longo da cadeia de abastecimento. Eu gostaria de explorar um pouquinho contigo essa parte da visibilidade, porque é um tema que aparece com bastante constância na fala, principalmente dos executivos, não necessariamente apenas dos executivos de supply chain, né? Essa comunicação e como é que a tecnologia apoia nesse contexto todo, Flávia? Então, a questão dos dados, né, e a qualidade dos dados e essa comunicação, hoje em dia é o ouro que flutua, que flui entre as cadeias, né? E não só realmente, como você falou, não é só em supply chain, não é só na cadeia de suprimentos, mas na organização como um todo. Os dados, eles precisam ter uma curacidade importante e eles precisam estar no tempo e na forma correta para que as pessoas possam tomar as decisões. E cada vez mais de uma maneira acelerada, né? E possivelmente simulando alguns cenários também. Quando você pensa em que essas cadeias estão extremamente complexas, você precisa ter dados em tempo real fluindo dessa cadeia e não mais alguma coisa estática, né? E a gente brinca entre o analógico e o digital. O analógico vai fazer com que você tenha informação em determinados momentos do dia, e o digital ele faz com que aquilo flua todos os momentos e você tenha aquilo atualizado da melhor maneira possível todo o tempo. E isso tem que fluir durante toda a cadeia. E quanto mais você consegue ter de visibilidade do que está acontecendo em cada um desses pedacinhos da cadeia, melhor é a tua sincronização e a sua tomada de decisão. Então, o que era humanamente possível fazer até uns 20, 30 anos atrás, porque eram cadeias mais lentas e sem tantas exigências, hoje em dia já não é mais possível fazer
com força humana, né? Então, o nosso querido Excel, e sem nada contra o Excel, ele é muito útil em algumas vezes, ele não funciona mais para fazer algumas coisas. Eu preciso ter ERPs, que são sistemas integrados de informação entre toda a cadeia, para que ele consiga capturar essa informação e transforme essa informação em algo que seja utilizável do ponto de vista de tomada de decisão. Então, um ERP, ele deixa de ser como um SAP. O que é um ERP? É um SAP, né? Ou algumas outras ferramentas que existem com a mesma capacidade, mas que ele consegue ler a cadeia como um todo. Então, o ERP, ele já não é mais algo que eu gostaria de ter. Eu preciso ter um ERP para poder reagir de uma maneira adequada, né? Em cima disso, né, o ERP ele garante a qualidade da informação, mas muitas vezes eu preciso de algumas ferramentas que me simulem cenários, porque eu quero tomar a decisão imaginando quais são as melhores tomadas de decisão que eu faço agora e que me otimize essa cadeia no futuro, né? Como eles são extremamente complexos, ele não é mais um algoritmo de 1 mais 1 é 2, né? Ou eu quero que chegue 5, então eu vou produzir ali, porque vai ter 6, porque vai ter 1 de perda. As contas são muito mais complexas, os algoritmos são muito mais complexos, então a tecnologia tem nos ajudado de uma maneira exponencial também a conseguir simular isso de maneiras muito mais rápidas. Então eu tenho softwares hoje de simulação e o planejador ele tem que entender profundamente os processos, e isso não pode ser perdido, né? Porque a hora que ele aperta um botão, ele tem que saber o botão que ele está apertando. Então, um dos grandes riscos que nós vemos hoje no mercado e na cadeia de suprimento é pessoas que se apaixonam pela tecnologia pura, sem entender os preceitos que tem por trás daquilo. Isso pode funcionar muito bem, mas no momento em que eu tenho um desvio e eu preciso da intervenção humana para entender por que aquilo aconteceu, ou o meu dado não tem a curacidade que eu gostaria, eu preciso entender o meu processo. Então, eu sempre digo, e falo isso sempre dentro de uma área de planejamento, que a ferramenta, ela serve para reforçar processos e acelerar, mas ela não substitui os processos da companhia. Então, essa dicotomia entre processos e ferramentas, a tecnologia sendo aplicada com alguns facilitadores, e aí a gente chega a questões de inteligência artificial na tomada de decisão, a gente consegue automatizar alguns processos básicos com RPA, então processos que são muito repetitivos, o planejador já não está mais ali, porque o enriquecimento da função de supply chain, ela está em saber otimizar o status quo, está otimizar a situação hoje. Então, o tempo hoje dos bons profissionais de supply chain é menos em operar, porque isso a tecnologia tem substituído, mas é em entender o todo, em olhar para a cadeia, entender onde é que estão os potenciais benefícios e trabalhar na otimização. O que a tecnologia nos facilita disso é liberar tempo, né? Então, eu preciso ter um tempo de qualidade para que quem está sentado operando uma cadeia em qualquer um dos elos dela consiga ter tempo hábil para poder fazer com que a otimização aconteça e eu melhore a qualidade de vida e de trabalho daquelas pessoas que estão ali, né? Flávia, que prosa fantástica! Como você falou, se deixar você fala horas, né? O seu conhecimento, experiência em supply chain. Mas nós adotamos aqui um princípio de ficar dentro desses 30 minutos, meia horinha. Flávia, fantástico, gratidão enorme pela sua contribuição aqui na Prosa com Bertaglia. Eu que agradeço a oportunidade, espero que seja útil para muitos, e realmente supply chain é uma paixão, né? E ela vai evoluir ainda, e a cada ano nós vamos ter um supply chain diferente. Então, muito mais prosas para vir por aí, com tantos profissionais que vêm enriquecer o conhecimento de todos. Obrigada pelo convite e um grande abraço a todos que nos assistem. Um abraço virtual para você, Flávia. Gratidão realmente enorme pela contribuição que você trouxe aqui. E costumo dizer no finalzinho, ao infinito e além. E aquilo que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Ao infinito e além!